Hoje é 10/12/2016, 5 horas da manhã. Desde 3 horas da manhã o Senhor me impeliu, explodiu dentro de mim o desejo de buscar a presença do Senhor e não tive como evitar. Saí do meu lado, da minha casa, e vim a esse monte, no Monte do Caraí, buscar a presença do Senhor. Que nós possamos sempre estar buscando a Deus, orando e intercedendo. Eu estava orando essa madrugada e estava pedindo ao Senhor Jesus, que é o nosso advogado. Aliás, a Bíblia diz para não colocar outro fundamento que não seja Jesus. Então não há necessidade de interfúgio ou a recorrer a Deus. A própria Bíblia nos recomenda também que ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Aliás, ela é bem enfática, ninguém vem, né? Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nós possamos pedir o nosso advogado Jesus para que interceda pela humanidade, pela violência que está generalizada no coração do ser humano, para que a gente possa ver um retorno dessas orações em almas convertidas ao Senhor Jesus. Irmãos, eu me lembro muito bem quando eu era do mundo. E eu vinha de lá para cá e estava observando pessoas nos bares bebendo, às vezes durante o dia, meio-dia, 3 horas da tarde. Então a gente, como cristão, deixa muito a desejar. A gente não paga um preço. Ninguém quer acordar nos meus à madrugada, ninguém quer orar. Às vezes eu subo esse monte meio-dia e para alguns pode ser até loucura. Mas quando eu vivia no mundo, isso era normal. Eu estar na praia meio-dia, eu estar na praia 3 horas da tarde. E qual é o problema de eu subir ao monte meio-dia? Qual o problema de eu me sacrificar, vir em 11 horas, 12 horas, 1 hora da manhã e subir um monte desse? A Bíblia nos diz que o Senhor nos dá espírito de fortaleza. E quando nós éramos do mundo, a gente não estava preocupado com o que ia acontecer com as nossas vidas. Virávamos à noite e andávamos por caminhos muito perigosos e não estávamos preocupados tanto quanto o que ia nos acontecer. É bem que, claro, hoje eu valorizo muito mais a vida, a família, as pessoas, mas o apóstolo Paulo disse que o morrer é ganho. Eu não estou falando que a gente venha ficar preocupado com isso, mas que nós possamos pagar um preço e buscar a presença de Deus. Eu estava falando com o Senhor nesse monte e estava me lembrando que existe uma passagem que diz que o Espírito Santo geme com gemido inexprimível dentro da gente. Só que hoje em dia esse gemido é um gemido de socorro. É o Espírito Santo dizendo, me busca em oração, deixa eu ouvir a tua voz. Você fala com tantas pessoas, se necessário fica na fila de um banco muito tempo, se necessário fica nas madrugadas esperando um atendimento médico, e será que não pode me buscar? O gemido do Espírito Santo é dizendo, eu preciso ouvir a tua voz, eu necessito te ajudar, eu quero te ajudar, mas para isso eu preciso que você pague o preço. Ninguém acorda mais no meio da madrugada, ninguém quer pagar um preço. O próprio salmista diz de manhã, de tarde, de noite. Quantas passagens bíblicas a gente não vai ver os homens nas madrugadas buscando a presença de Deus? Por quê? Porque isso gera sacrifício. E eu vejo tantas pessoas fazendo sacrifício de tolo, às vezes caminhando quilômetros e quilômetros com a pedra de calçamento na cabeça, às vezes subindo escadaria de não sei quantos degraus, desnecessariamente. E a gente vai ver que os princípios da palavra do Senhor são outros. Deus nos pede para que esse sacrifício seja com as nossas vidas, servindo a Ele, negando-se a si mesmo, que esse sacrifício pode ser também um jejum, pode ser você se esforçar em colocar ali o despertador e acordar no meio da madrugada. A Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar.
E você imagine aí sacrificando com obediência, que a partir do momento que eu coloco o princípio bíblico dentro desses sacrifícios, torna-se um sacrifício com obediência. Você possa pensar nisso. Como é que está o teu lado espiritual? Você tem valorizado? Você tem realmente buscado a Deus? A Bíblia diz, buscar-me-ei e me achareis, e buscarei de todo o coração. E às vezes achamos que as nossas oraçõezinhas de 10 minutos, as nossas orações já na beira de dormir, quase com sono, abrindo a boca, que nem dá tempo de dizer alguma coisa ou balbuciar algumas palavras que já está dormindo. Isso não é sacrifício. Sacrifício é você colocar no seu coração o desejo da presença de Deus ardente, independente do horário. Sacrifício é você dizer assim, Senhor, eu vou te servir, eu vou te seguir, eu vou ser fiel, Senhor, o que o Senhor tem me pedido. Que você possa pensar como é que está o seu sacrifício. Achamos que temos feito muito para Deus, mas tem sido tão pouco, que muitas vezes esse muito não chega aos céus de Deus, não chega ao seu trono. Que a gente possa se submeter mais, se entregar, se ofertar e dizer, Deus, muda esse quadro, muda essa história. E você tem que dar o pontapé inicial para que esse quadro e essa história venha a ser mudado. Porque aí você vai ver fluir as coisas de Deus sobre a sua vida. Você vai ter um outro pensamento. Muitos escutam e falam de Deus, mas poucos realmente têm intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é justamente a nossa submissão, o nosso oferecimento, a nossa entrega. Pense nisso. Fica na paz e fica com Deus.